Hora de conversar com o Guto Graça na nossa coluna Pulso Band News. Vamos dar uma olhada, uma analisada, hein, Guto, nos dados que as redes nos passam. Tudo bem, Guto? A gente Pois. começa falando de Salles? A gente começa falando que o pulso é quase assim, hoje está sendo um pulso quase de resenha do dia anterior, né? É. Literalmente, é um pulso de dia. É aquela coisa, quando a gente fechou a coluna, o pessoal falou brincando, pô, daqui a pouco vocês vão ter que fazer o pulso diário, porque literalmente isso aqui a gente está falando de movimentação de 36 horas, né? Então, começando pelo Salles, inegável, primeiro momento, quando você faz um corte geral das menções que envolviam ele com a saída dele, Carla, 40% de júbilo nas redes, de comemoração. Aí você fala, pô, mas ele então estava já assim, deu muito barulho, desviou a atenção, chamou a atenção. Calma, vamos pegar uma comparação recente para a gente entender a movimentação de redes e movimentação de oposição, de oferecimento de história, de demissão. Quando você pega a história do Ernesto Araújo, a demissão dele, um ministro também emblemático, e vai para as redes, ele teve o Ernesto Araújo, desculpa, o Salles teve 25% menos engajamento total desse júbilo, comemoração, citação, do que a saída do Ernesto Araújo. Ou seja, é para a gente ver que até a movimentação, Carla, começa a ter uma digestão da própria sociedade, como começa a lidar com redes, ou seja, a gente já tem mais de uma década vivendo rede social, a gente já vive rede social num processo político há bastante tempo, ou seja, a sociedade está começando a ela mesma lidar um pouco com isso. Ainda demora, mas a gente começa a já ver algumas acomodações de entendendo o que é narrativa ou não, quando se quer entender também, né, Carla? Vamos ser sinceros. Agora, Guto, eu acho que tem um outro elemento que talvez a gente deva levar em consideração nesse caso da saída do Salles, que, claro, né, mobiliza muita gente, mas essa saída se deu num dia de tantas bombas, né, num dia em que a gente teve denúncia, em que a gente teve novos elementos sendo apresentados, a CPI da pandemia, os irmãos Miranda, que amanhã, né, vão aparecer ainda mais, e o caso da Covaxin. Será que não tem alguma interferência, talvez, nesse volume aí de movimentação? Carla, a única coisa que eu posso dizer é que se as pessoas olharem colunas anteriores, diversas vezes a gente já apontou este tipo de movimentação. Se esse tipo de movimentação vem por sorte, por estratégia, por acaso, eu não consigo decifrar, não cabe a cada um fazer a interpretação. Mas se olharem história do nosso pulso, que a gente trata da demissão do Ernesto Araújo, se olharem alguns fatos que a gente conta quando aparece cheque do Queiroz, é só olhar, ou seja, a gente tem história vivida já para analisar. É análise em tempo real, mas não sobre fatos, e sim sobre percepção de fatos. Então, vale acompanhar. Até, se quiser, acho que a coluna fica sempre disponível lá, né, Carla? Olhar, porque tem muita coisa que a gente já vai apontando como comportamento, e sem querer bancar pitoniza, futurólogo, não tem essa presunção, porque tem muita coisa que, apesar de parecer imprevisível dentro de uma lógica tradicional ou normal, acaba se repetindo como alguma forma de padrões, ou seja, existe previsibilidade. Guto, o que a gente pode falar sobre o volume de interação, de engajamento nesse tema, Covaxin na CPI? Novamente, assim, trouxe, como a gente diz assim, os capítulos, né? A gente vê essa CPI, inegavelmente, seja de situação ou de oposição, ela tem características de uma minissérie. E não estou fazendo pouco do trabalho parlamentar ou necessário, mas a forma que é oferecido e que é, digamos assim, digerido não só por imprensa, mas sobretudo de rede social, digamos assim, no comentário do anônimo, você teve de terça para quarta-feira, novamente aquele pulso quase que diário a gente fazendo aqui, um aumento de 15%. É muito alto esse engajamento que a Covaxin trouxe. E não traz sozinho, porque ela traz um tipo de escândalo que sobe-se uma hashtag Bolsonaro corrupto. Aí o que a gente vê? O que a gente já comentou aqui.
começa-se a guerra de hashtag. Sobe um lado a hashtag Bolsonaro corrupto, o outro lado 900 dias sem corrupção, e ali fica se duelando hashtag, e a gente, como falo brincando, hashtag é bola na trave, não altera o placar, tem que ir um pouco mais a fundo. E indo um pouquinho mais, para a gente entender esse comportamento de CPI pautando a nossa vida não só política, mas de tipo de interesse, ontem, de terça para quarta, o aumento de 10% sobre pesquisa sobre vacina. Aí entram todas, da AstraZeneca, Pfizer, Janssen, quando vai ser entregue, ou seja, mas é um aumento muito grande só com a entrada de uma determinada menção quando você começa a ver essa subida. E o que você tem? O termo Covaxin como vacina cresce 200% após menção. Ou seja, a CPI ela acaba pautando muito da vida. Ela é entregue como um espetáculo, é o que a gente comenta às vezes sobre o Big Brother, não importa se você viu ou não, se você já viu algum episódio ou não. Alguns daqueles personagens ou fatos entram na sua vida de forma aleatória. Então, por mais que você queira, digamos assim, ficar alienado a tudo, a CPI ela entra de uma forma fatiada e com vários assuntos. Então, ontem foi um momento muito quente, um momento que o Onyx Lorenzoni foi para a resposta, momento em que, como a gente disse, parte da defesa do presidente Bolsonaro nega o fato e traz dizendo, descredenciando os fatos, ou seja, tem que aguardar. O que a gente está vivendo, repito, temperatura boca do vulcão, e o que me cabe aqui é analisar a opinião do ser humano, de quem está postando lá, e não necessariamente a minha ou a sua opinião no particular, Carla, assim, mas teve uma movimentação de ontem, foi bem polvorosa. A saída do Salles e Covaxin foi um coquetelzinho pesado. Ou se foi. Guto, você está falando sobre observar, temos um histórico, né? A gente vai assistindo ao que acontece. Você falava sobre a saída de ministros e a coincidência, vamos dizer, de outros com outros fatos, né? Ali, fatos que não eram necessariamente positivos para o governo. Agora, nessa questão da CPI, enquanto você falava que a CPI está seguindo aí num ritmo de minissérie, me passou pela cabeça a mesma coisa. A gente analisando históricos anteriores, a gente sabe que os dossiês, né, as provas, os elementos para denunciar determinadas pessoas, eles não saem todos de uma vez, né? Eles vão sendo liberados aos poucos, são pílulas que aparecem, e aí, de repente, no momento em que a CPI da pandemia aparentemente caminharia para uma baixa ali, o ápice passou, já Pazuello foi ouvido, né? A gente teve Osmar Terra, o que viria daí para frente? Quando a gente teria uma baixa, eis que surge esse tema Covaxin. Não sei se é por acaso ou não, né? Mas exatamente, Carlos. O que tem hoje, talvez, de diferente, CPI sempre foi um instrumento de oposição. Não é deste governo contra este governo, não é um ataque ao presidente Bolsonaro. Não. A razão de ser de uma CPI, ela acaba dando, sem palco à oposição. É tradicional e sempre foi assim, e quem está no governo sempre reclama, sim, é um instrumento da oposição. Primeiro é compreender um pouco isso. O que tem de diferente hoje, Carla, junto com essa chegada de informação, são as redes sociais. Existe CPI pressionando o governo, mas ficava restrita àquela cobertura jornalística. Agora você tem, é o tempo real das TVs, é o tempo real de rádio ou news, é o tempo real de rede social fazendo esse esforço para compartilhar. Ou seja, então, tudo que a gente está analisando hoje de padrão e de movimento tem uma história recente, mas já tem uma história para a gente começar a acompanhar com mais observação crítica e mais ver números e movimento do que opinativo, do que tentar ver viés de confirmação de algo que você quer ver, seja uma força ou fragilidade de um lado do governo. Ou seja, é a gente tentar voltar mais. Vamos ver número, vamos ver movimentação, vamos ser menos opinativo e menos o que a gente quer ver, seja um lado, seja o outro, cara. É mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui na coluna e nesse bate-papo e vamos em frente. Com certeza. É o que a maturidade traz, né, Guto? Experiência pra gente olhar e reconhecer alguma coisa e não ficar só no palpite. Guto, pelo jeito a gente vai ter alguma coisa a maturidade tem que trazer de bom, né, cara? Vamos em frente com isso. Alguma coisa e vamos agradecendo.
porque eu vou dizer, a minha luta pro óculos de leitura, eu digo que é uma limitação patética, mas assim, eu vou lutando, mas eu tô conseguindo, vamos em frente. Guta, é uma delícia conversar com você. Se pudesse, essa coluna entraria todos os dias aqui no Band News Station, porque assunto não falta. Mas quinta-feira que vem você está de volta por aqui. Um beijo. Um beijo, qualquer edição extraordinária pode chamar. Beijo para todo mundo. Fiquem na paz aí. Tchau, tchau. Combinado.